Uma última questão sobre isso é de que também os Estados Unidos está no modo sobrevivência, sabe, Pedro? Esse Sim, século é do Oriente. é da Esse Ásia. século não é do Ocidente. Eu passei 10 dias na China, Na Aline. China. E Conta aí. assim, cara, é uma pós-graduação. E assim, eu não vi nada. Eu fui fazer uma visita turística. Turística não, eu fui cobrir e tal, mas era uma visita que não é profunda, não conheço o cotidiano chinês. Agora, a percepção que eu tinha, eu falei isso, a gente estava numa van com alguns jornalistas, indo para visitar a muralha, né? Aí eu tava vendo a paisagem e eu falei, cara, a impressão que dá é que, sei lá, vai rolar uma guerra mundial e nada vai afetar aqui, porque é tipo, é meio que um paraíso, sabe? É um negócio meio. Eles estão anos na nossa frente. Eu acho que tem uma questão assim, o Ocidente ele negligenciou muito o Oriente, né? Subestimou muito o Oriente, né? Humilhou em muitas situações, né? E eu acho que agora que a gente está provando da nossa própria decadência, né? A gente tem um império aí que se afundou nessa. Eu não digo nem só. O neoliberalismo é o perigo real, mas acho que ele se desgastou no regime capitalista, né? Ele apostou que um regime de moedas ia ser o fim da história. E não Sim, é, a gente precisa de muito mais do que isso. E os chineses têm isso para além do comunismo, tá? Eles têm isso como um valor milenar. Os chineses, eles cultivam esse amor pela terra que eles vieram, pelo povo que eles são, pelas resistências que eles tiveram, passaram por fome, passaram por peste, passaram por todo, pelo diabo, assim, e continuam sendo tanto o país que passou por uma revolução comunista como um país que teve uma cultura imperial e eles não apagam o passado, eles cultivam cada uma das etapas, fazem planos para 50 anos. Então é o século da Ásia, de fato. E aí tem aquela coisa, né? Tem a decadência do Partido Democrata, que é uma decadência com bandeira LGBT, toda fofinha, né? Que mata muita gente no Oriente Médio para vender arma, para vender soldado, para formar a milícia mercenária. E tem a decadência sem elegância do trumpismo, né? Do MAGA. exatamente. E aí o que a gente está vendo é isso. A gente está vendo. E aí entra na coisa que eu estava falando, Aline. E entra também muito nos papos que a gente estava tendo, né? Tem uns companheiros nossos que entram numa vibe assim que o problema é o governo. Gente, eu sou crítico ao governo Lula. Não sou. Aqui não é uma mídia chapa branca, tá? Quando eu tiver que criticar, eu vou criticar. A questão é, cadê a dosimetria do negócio? E você tá vendo um tubarão se aproximando de você. Qual que é a prioridade na É, hora? Eu vou eu, ficar brigando, eu vou ficar é, brigando com o meu parceiro ou eu vou encarar o inimigo? As pessoas perderam noção de prioridade. porque, e também tem uma coisa assim, obviamente, né, que cada as pessoas estudam muito para ter as opiniões Claro. delas também, e etc, e tá tudo bem. Mas aí vão me chamar de pragmática. Mas se a gente olha este cenário, Uhum, eu sou socialista. Eu uhum. acredito que o capitalismo precisa acabar. Mas o cenário que a gente está vivendo hoje, eu não acredito em nada que não seja o pragmatismo de dizer ou a gente elege o Luiz Inácio Lula da Silva pela quarta vez, ou a gente Uhum. vai entrar num buraco que o socialismo vai ficar tão mais longe do que ele é hoje, que Uhum. nem os meus netos, se um dia eu tiver, verão. Então, eu estou nesse pragmatismo e gosto de escutar a opinião dos outros camaradas que não estão, né? Uhum. Acho importante, né? Acho importante que a gente possa trocar essas ideias. Claro. Eu vou para a luta para eleger o Lula em 2026, eleger senadores e senadoras, porque eu acredito de verdade que esse ataque dos Estados Unidos não é um ataque contra o Brasil. Acredito que eles estão sim no modo sobrevivência. Acredito sim. E aí eu falei a palavra frustração mais de uma vez, na frustração que esse povo tem de que a gente não seja colônia. Aham. Para eles é uma frustração muito grande. Então, lá em 22, nós não tínhamos esse cenário desse ataque norte-americano, estadunidense. Nós não tínhamos esse cenário. E foi difícil a eleição. Nesse Uhum. cenário de 26, com esse ataque, É. óbvio, todo mundo que pensa, todo mundo que é de esquerda, todo mundo que está na militância há tanto tempo,
Eu tô na militância há muitos e muitos anos, que eu nem vou contar quantos, mas tem críticas a vários lugares do governo. A gente acha que poderia mais aqui, que poderia mais ali. Eu acho também. Agora, esse momento é mais importante para mim de que a gente saiba que a gente vai ter a liberdade para criticar, porque eu posso criticar o governo, eu não vou ser presa. Claro. Agora, se tiver um governo aliado ao Bolsonaro, a gente vai poder criticar alguma coisa? Porque aí é isso, né? Que tá lá nos Estados Unidos, essa história de que aqui não é uma democracia e tal. A coisa é tão imbecil que a pessoa vai fazer um protesto, vai num canal de televisão falar que não tem democracia. E não é presa, não acontece nada com ela. Então, isso é disso que a gente está falando, é isso que a gente precisa combater. Então, lá, eu acredito muito, sabe, Pedro, que lá em 2016, quando teve o golpe contra a Dilma, os meus companheiros no sindicato, na CUT, no PT, no PSOL, todos com quem eu conversava diziam, poxa vida, é um atraso de 30 anos. Nós vamos... E foi um atraso de 30 anos. E foi mesmo, aquele golpe foi um atraso de 30 anos. E agora, não é elegendo com alguns trouxas dizendo que não era, né? Sim, e foi um atraso atrasadíssimo. Olha o que está acontecendo. A reforma trabalhista foi para destruir, inclusive, sindicato. E aí eu falei isso para você, que eu acho mais engraçado, né? Porque tem bastante gente que fala assim em live, onde estão os sindicatos? Estão falidos, gente. O Temer fez uma reforma trabalhista para falir sindicato. Os bancários não estão falidos porque fizeram um acordo que lhes propuseram sustentabilidade, mas nós somos exceção hoje. Então não adianta ficar perguntando onde é que está o sindicato, porque a política do Temer, o Temer vendeu a reforma trabalhista. Ele vendeu caro. E na reforma trabalhista está lá a destruição dos sindicatos. Assim como está o começo da destruição do que a gente conhece como trabalho hoje. Sim. E ainda ajudaram, né? Aí eu falo isso, aí é a escola do Fernando Henrique Cardoso, porque lá em, sei lá, em 90 e pouco, a gente lia lá a Veja e começou aquela ideia do você tem que vencer sozinho. Meritocracia. E o que é você vencer sozinho? É você ser CEO de MEI. É você achar que ser CLT é uma coisa ruim. É você achar que o patrão, coitadinho do patrão, né? Ele sofre porque ele te paga 13º. E aí, isso é hoje uma realidade para o jovem. E por isso a gente precisa produzir emprego de qualidade, né? Porque também o cara vai lá trabalhar num telemarketing 12 horas para ganhar milão, ele prefere montar na moto. A gente precisa... É importante que a gente consiga, né? Que o governo consiga, o governo está trabalhando para isso, criar emprego de qualidade. Porque senão o cara não vai falar, vou ficar aqui 12 horas aguentando essa chatice, eu vou montar na moto e vou entregar sanduíche. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.